Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 23. Eu espero que os irmãos que estejam nos acompanhando através da internet estejam nos ouvindo bem, o som esteja audível aos irmãos. E quero convidá-lo neste momento a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, leamos o verso de número 15. O verso de número 15. Aleluia. Hoje nós vamos, permitindo Deus, concluir a nossa doutrina, falando sobre o assunto que nós continuamos. Na verdade, a gente vem se dobrando, dentro do próprio assunto. E hoje nós vamos falar sobre muitos crentes que nascem no sistema legalista, ouvindo a mensagem legalista, na maioria das vezes nunca conheceu de verdade o Evangelho, nunca conheceu de verdade Jesus, porque ouviu apenas um sistema legalista e que não teve por preocupação apresentar para tais pessoas o Evangelho de Deus. Por isso elas estão prejudicadas, espiritualmente falando. Mateus capítulo de número 23, verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, os tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Amém? Amém. Bendito Deus, fala conosco nesta noite. Nós desejamos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, nos ajuda, Senhor, a crescermos um pouco mais em tua presença. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala conosco aquilo que o Senhor deseja falar com a tua igreja nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos e é também o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento, por gentileza. Eu tenho uma pergunta para fazer a início de palavra nessa noite, aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que também estão nos ouvindo em casa. Os irmãos que estão aqui, o som está bom, está muito alto, está muito baixo? Está bom, né? Tá bom. Certo. Porque eu acabei fazendo uma troca aqui de última hora. Aí não deu tempo nem ajustar, Fiz a troca para a mesa, já está na mesa de som, não está mais na caixa, De última hora que eu fiz bem rápido, mas graças a Deus deu tempo, Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer aqui, e aos irmãos que estão nos ouvindo através, os irmãos que estão aqui não tem mais o que fazer, certo? Já está sem escapatória. Mas os irmãos que estão na live vai ter a oportunidade de dar aquela fugida, Eu não vou perceber, só Deus, de fugir da live. Se você não está disposto a ouvir verdades e a palavra de Deus, e será uma mensagem nada palatável, não é aquela mensagem doce, sabe, meu diácono Marcos, que a gente come e pede para repetir, irmã Fernanda. Não é aquela mensagem, tá certo? Essa é uma mensagem bastante dura, tá certo? Confronta o nosso coração, confronta o nosso estado, a nossa natureza, tá certo? Então, se você não desejar ouvir a palavra de Deus, estiver aí, talvez você gosta de ouvir muito aquela mensagem que é palatável, agradável aos ouvidos, dá tempo ainda você pular fora da live, tá certo? Pula fora, deixa para quem gosta de Bíblia, deixa para quem gosta de ouvir a verdade da palavra de Deus. Os irmãos que estão aqui não tem escapatória, Mas ainda bem que vocês já estão acostumados com o pastor de vocês, não é? Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer aqui inicialmente é a seguinte: será que nós fomos convertidos a Cristo ou a um sistema legalista? Será que a maioria das pessoas se converteram de fato a Cristo
ou se converteram a um sistema legalista. Veja o texto que nós fizemos a leitura. O texto fala que o escriba e o fariseu, eles eram evangelistas de primeira, autenticamente evangelista. Eles percorrem terra e mar para fazer um convertido, um prosélito. A ideia de prosélito aí é fazer, como eu falei já na doutrina anterior, é fazer alguém convertido ao seu sistema de doutrina. É fazer alguém convertido ao judaísmo. É fazer alguém convertido ao seu sistema religioso. Ele vai terra e mar para fazer um prosélito. Só que tem um problema. Depois que ele ganha este prosélito, o texto diz, meu diácono Marco, que ele torna aquele convertido ao seu sistema religioso 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Primeiro, nós percebemos que eles já estão, já são denominados filhos do inferno. E agora, os discípulos que ele ganha é filho do inferno 2 vezes. Como falei na doutrina passada, em dose dupla. Não é? É filhos do inferno em dose dupla. Então, quero destacar à guisa de introdução 2 coisas. Primeiro, que muitos crentes estão presos no sistema legalista. Muitos crentes que estão presos no sistema legalista, religioso e tiranizador, e por isso eles nunca conheceram o verdadeiro evangelho. Tem pessoas que estão debaixo de um sistema legalista, tirano, debaixo de um sistema religioso que só ensina doutrinas de homens e doutrinas humanas e tradições humanas. E para tais pessoas nunca apresentaram para elas o evangelho de verdade. Apresentaram para ela o verdadeiro evangelho. Essas doutrinas de homens algemam as pessoas a um evangelho que promete libertação, mas ao contrário escraviza, condena. E Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês odiais terra e mar para fazer um prosélito, e uma vez que vocês desfazem, os torna filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Observem que Jesus irou-se com os fariseus, porque eles esmagavam os seus prosélitos. Eles humilhavam os seus prosélitos com uma religiosidade perversa, que condenava os seus discípulos 2 vezes mais do que ele. Em segundo lugar, meus irmãos, muitos se tornaram discípulos de Cristo, muitos não se tornaram discípulos de Cristo, mas se tornaram filhos do inferno. Tem pessoas que não se tornaram filhos de Cristo, mas se tornaram filhos do inferno. Tem pessoas que acham que se converteu, mas na verdade se converteu apenas a um sistema religioso. Portanto, se converteram a se tornar filhos do inferno, conforme fala aí o texto sagrado de Mateus 23, verso 15. O legalismo, além de não garantir salvação, ele oprime as pessoas. Ele escraviza as pessoas por causa das suas leis arbitrárias, por causa dos seus não pode, não coma, não faça, não vista, não vá, não fale, não cante. É tanto não, não, não. E muitas vezes os nãos estão todos eles sem qualquer respaldo nas Escrituras, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Observem que para essas pessoas o texto diz que ela é filho do inferno em dose dupla, porque a própria instituição promete libertação, vida abundante, mas nós percebemos que essas pessoas, elas ficam ainda mais distante de Deus e ainda mais próxima da condenação eterna, por causa que não se converteram a Cristo, mas a um sistema religioso. Aí você talvez diga assim: pastor, como é que eu faço agora para saber se eu me converti a Cristo ou a um sistema religioso? Eu vou fazer aqui uma diferença.
entre o que significa se converter a Cristo e se converter a um sistema religioso. Eu espero que nós passemos nesse teste que eu vou fazer aqui com os irmãos. Irmãos, como eu posso saber se eu sou convertido a Cristo ou se eu sou convertido a um sistema religioso? Para isso eu gostaria de fazer aqui uma diferença entre um convertido a Cristo, uma verdadeira conversão, e alguém que está convertido a um sistema religioso. E vamos então fazer essa diferença seguindo os seguintes passos. Primeiro, vamos ver então as atitudes tanto de um convertido ao legalismo, como as atitudes de alguém convertido a Cristo. Primeiro, a primeira atitude em relação a agradar a Deus. Irmãos, para o legalista, agradar a Deus é uma atitude negativa. Por que uma atitude negativa? Porque para ele precisa obedecer a Deus para ser mais amado por Deus. Quanto a agradar a Deus, o legalista pensa assim: quanto mais eu me esforço, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu faço, quanto mais eu observo, quanto mais eu me proíbo de coisas, mais eu vou ser amado por Deus. E observe, irmãos, que isso é um grande erro. Por quê? A Bíblia diz que quando Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou quando ainda éramos mortos em nossos delitos e pecados. Por exemplo, quando Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, onde nós estávamos? O que é que nós poderíamos fazer antes da fundação do mundo para ser objeto do amor de Deus? Nada! Simplesmente Deus resolveu nos amar. Mas para o legalista, ele precisa se esforçar para ser mais amado por Deus. Ele precisa se esforçar para que Deus goste mais dele. E eu quero dizer algo aqui para os irmãos, que não há absolutamente nada que você faça ou deixe de fazer para que você seja mais ou menos amado por Deus. O amor de Deus já está derramado sobre toda a criatura. Já está derramado sobre todo ser humano pecador. O amor de Deus está derramado sobre ele. Ainda o legalista, sobre agradar a Deus, para ele é um fardo. É um fardo, ele fica todo se privando, sabe, se suportando. Para ele é um fardo servir a Deus. Pastor, e um cristão? Já falamos aqui sobre o legalista, não é? Eu espero que nenhum dos irmãos que estejam me ouvindo tenha a obediência a Deus como um fardo, né? Que benefício, Jesus, eu não estou suportando mais. Qualquer momento eu chuto o pau da barraca e desobedeço, né? Para o cristão não, né? Mas para o legalista ele fica assim. Agora, o cristão, pastor, o cristão obedece a Deus de maneira amorosa, irmãos. Ele obedece a Deus porque ele aprendeu a amar a Deus, porque ele já sabe que é amado, porque ele sabe que é amado, ele agora resolveu amar. Porque ele não merecia, ele resolveu agora amar. Porque ele não era digno, ele agora resolveu amar. E para o cristão, obedecer a Deus é um prazer, é uma honra. Aleluia. Aleluia. Uma vez, uma irmã foi fazer a feira, né? E ela sempre convidava o esposo para ir fazer a feira com ela. Vamos lá comigo fazer a feira. Ele nunca ia. Até um dia que ela insistiu tanto, que ele disse: eu vou com ela. Aí foi para a feira. E você sabe mulher na feira como é, não é? Ela sai na rua e vai levando tudo. E o marido já estava com a carga que, né, os pneus estavam quase estourando. E aí ele voltando para casa, mas muito bravo, xingando: eu não gosto de vir por causa disso. Eu não gosto de vir porque você demora muito, porque compra muita coisa, isso é desnecessário. Ele foi para casa o caminho inteiro reclamando, até que um momento a mulher dele parou e fez assim: nunca mais eu lhe convido para vir à feira comigo, porque eu não quero que você venha por obrigação, eu quero que você tenha prazer de estar comigo fazendo as compras.
O crente não pode ir à feira com Deus por obrigação. O crente precisa ter prazer em fazer as coisas com Deus. Veja o que é que o salmista fala no Salmo 1. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. O cristão, ele tem prazer nas coisas de Deus. Tem prazer no Senhor. Tem prazer no reino de Deus. João capítulo 14, verso 15, Jesus disse que se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Sabe por que às vezes a gente não quer guardar e acha um peso? Porque a gente não ama Deus. Porque o nosso amor por Deus está deficiente. O dele é um só, mas o nosso varia muito, oscila muito. Mas o amor de Deus é um só. Se você tem dificuldade de amar a Deus e obedecer a Deus por amor, e obedecer para você é um fardo, é sinal de que você é convertido a um sistema religioso e não convertido a Cristo. Em segundo lugar, o modelo de vida. Como é o modelo de vida de um convertido a um sistema religioso? E como é o modelo de vida de um convertido a Cristo? Primeiro, do religioso. O modelo de vida de um religioso, irmãos, é sempre uma atitude competitiva diante de Deus. É sempre uma atitude competitiva para com o próximo. Seu padrão é ser melhor do que o outro. Sabe o que é que um legalista faz? Ele olha, por exemplo, a irmã Fernanda, eu sou legalista, a irmã Fernanda é o convertido. Eu olho para a irmã Fernanda e digo assim, eu sou melhor do que ela. O padrão de avaliação da vida espiritual dele, o termômetro espiritual dele é o outro. Né? O cronômetro espiritual dele é o outro. Ele olha para o outro, se ele faz um pouquinho a mais, ele diz, já está bom para mim, eu estou melhor do que ele. Né? A minha vaga está mais garantida, meu passaporte está mais carimbado. Porque o sistema de avaliação dele é o outro. Aí às vezes ele pega, sabe, ele fala assim, tá, meu Deus, eu pequei. Mas ele olha para os outros assim, fulano é pior do que eu. Então eu estou ainda na frente. Aí ele se conforta. Porque o modelo de vida dele, o padrão de vida dele é o outro. Ele vai olhar sempre para o outro. Lembra do fariseu publicano em Lucas capítulo 18, verso 9? A Bíblia diz que ele entrou no santuário e disse, eu não sou como os demais homens. Esse era o padrão dele. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quando tenho. E ele saiu falando dos seus atributos. E disse assim, eu não sou como esse aí. Por quê? Para o convertido a um sistema religioso, o padrão dele é o outro. Pastor, e o convertido a Cristo? O padrão dele é Cristo. Aleluia. Aleluia, o padrão dele é Cristo. Ele não olha para o outro. Ele quer ser como Cristo. O padrão dele é o Senhor. É ser a semelhança de Cristo. E o padrão é muito alto. Aí você fica sempre olhando e dizendo, meu Deus, somente o Senhor, efetuando o seu querer em mim, é que eu possa alcançar tal padrão. Aleluia. O padrão do cristão é Cristo, irmão. Seu padrão é Jesus. Ele mede a sua santidade em relação a Cristo. Veja como muda tudo. Se eu ficar meditando a minha espiritualidade pelos irmãos, eu vou estar sempre em um momento ou outro se achando melhor, né? Me gloriando em mim mesmo. Mas meça a sua espiritualidade com Cristo. Ele é sempre bom. Olhe para o outro não presta. Agora mida a sua espiritualidade com a de Cristo, para você vai ver que quão miserável homem que eu sou. Você vai dizer feito Isaías, eis que meus olhos viu o Senhor e eu sou um homem de lábios impuros e ando no meio de um povo de impuros lábios. Vou perecer. É a sensação de quem se compara com Deus. Diante dele a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Terceira atitude, a do legalista. Vamos falar sobre o foco. O foco do legalista é um foco distraído em coisas secundárias. As coisas secundárias para ele é sempre importante, é sempre mais valorizada. Para o legalista o seu foco é nele mesmo. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso isso, eu preciso aquilo para ser salvo.
Ele olha para ele mesmo e procura fazer algo para ele ser salvo. O foco de um legalista, de um crente convertido a um sistema religioso, é sempre um foco antropocêntrico, centrado no homem. Segundo, ele é sempre centrado também na lei. O foco dele é a lei. Ele olha para a lei e diz: eu preciso cumprir a lei para ser salvo. Eu preciso cumprir a lei para ser salvo. E Paulo diz repetidamente que ninguém é salvo pelas obras da lei. Aleluia. Ele é legalista, porque o foco dele é obedecer a lei para ser salvo. Ainda tem outro foco. O foco dele também é os outros, porque ele é extremamente crítico. Ele fica olhando para todo mundo. Fulano não presta, fulano é esse, fulano é aquilo, fulano é esse, fulano é aquilo. Ele aponta para todo mundo. Esquece que quando a gente aponta um dedo para lá, pelo menos 3 vêm para cá, não é? Não é assim? Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. O legalista, o foco dele é sempre o outro. Ele tem muito mais a dizer sobre regras. Olha, vai conversar com o legalista, ele sabe de tudo de regra. Olha, não pode comer porco, não pode comer galinha cabidela, não pode... E vai para o inferno assim mesmo, não comendo porco, não comendo galinha cabidela, né? Não doa sangue, vai para o inferno assim mesmo. Assim mesmo. E que pena, né? Que ele vai para o inferno sem comer aquela carninha de porco bem gostosa, né? Aquela galinha cabidela inesquecível, né? Eu estou dizendo aqui que os irmãos são obrigados a comer. Quem não come é legalista, certo? Mas se você acha que comer vai lhe tirar do céu e quem come está condenado, você é um legalista. Se você julga quem come, você é um legalista. Então observe que um legalista, ele sabe falar de muitas regras, de padrões, de leis, de avaliações sobre os outros, mas ele não tem nada a falar sobre Cristo. Fala de Cristo, ele não sabe dizer nada, mas fala de coisa legalista, de regras, de padrão, de lei. Ele sabe de todas as leis. Envolve a questão de pecado e ele se torna um eloquente, um mestre. Ele tira em mestrado em falar de pecado, de isso, daquilo, de não pode isso, não pode aquilo. Ele é esperto, né? É esperto sobre isso, né? Ele é alguém perito nessa área. Falou dessas coisas, ele é. Então, uma pessoa tem sempre algo a dizer. Agora, o cristão, o foco do cristão é Cristo. O cristão, ele é cristocêntrico. O foco dele é Cristo, Cristo, Cristo. O meu padrão é Cristo, o meu modelo é Cristo, minha vida está em Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, Cristo, Cristo. Aleluia. Aleluia. E o cristão, irmãos, o cristão, ele é incoerente você dizer que é cristão e não ser cristocêntrico. Se seu pastor, né, como os irmãos estão nos acompanhando, se você faz parte de uma igreja que fala muito da terra, mas fala pouco de Cristo, irmãos, é hora de você se questionar que tipo de fé você tem. Se sua fé é centrada somente em coisas terrenas, físicas e materiais. Em último lugar, sobre o pecado. Qual a atitude do legalista em relação ao pecado? O legalista, ele é seletivo quanto ao pecado. O legalista, ele é seletivo porque ele tem antipatia com um pecado e tem empatia por outro. Para o legalista, há pecados e pecados. Ele condena um pecado no outro, mas ele mesmo pratica outros pecados. Porque o legalista é aquele camarada que a gente falou na semana passada, ele se engasga com o mosquito, mas quando ele vê o camelo, ele engole. Ele está o tempo todo engolindo o camelo, mas se ele vê um mosquito no outro, ele aponta, vai para o inferno, irmão! Tudo nos outros é pecado. Tudo nos outros é pecado, mas nele, entendeu? Ele até cultiva alguns pecados particulares. Tem pecado de estimação, que ele alimenta igual um animalzinho de estimação, que ele dá comida para ele todo dia. Mas no outro é pecado. No outro ele aponta, porque ele é um legalista.
Então ele vai ser sempre seletivo. Há pecados que incomoda ele, mas se tiver no outro, nele não. Ele pratica, está tudo bom. Mas o cristão é diferente. O cristão reconhece que todo tipo de pecado, independentemente da gravidade que ele tenha, é ruim, é prejudicial, quebra o relacionamento, quebra a comunhão com Deus, é prejudicial ao relacionamento com Deus, separa ele de Deus. Então, para o cristão não há separação entre pecado e pecado. Se errar num só, torna-se culpado de todos. Para o cristão é assim. Para o separatista não. Para o legalista não. Por quê? Para ele faz separação. Eu não roubo, mas ele adultera. Eu não adultero, mas ele cobiça. Eu não cobiço, mas ele desobedece a pai e mãe. Então, de alguma forma ele está quebrando o mandamento. E ele faz separação entre os mandamentos. Isso é um problema muito sério. Amém? Amém. Todos compreenderam? Vamos prosseguir aqui, não é? Irmãos, qual a principal característica de um líder legalista, de um cristão legalista? Qual a principal característica? Eu vou falar de 3, eu poderia falar de mais. Qual a principal característica de um líder legalista? E eu queria convidar você a compartilhar essa mensagem, não é? Com o máximo de pessoas que você pudesse compartilhar, porque precisa ouvir essa verdade. Como saber, meu diácono Marcos, se um líder ele é um legalista? Primeiro, se ele é um líder separatista. A palavra separatista vem de fariseu, porque a palavra fariseu no grego traz a ideia de separar, dividir. E todo legalista ele tem essas raízes farisaicas de separar, de dividir. Eles são conhecidos como um separatista, é um povo separado. Veja, é diferente de ser santo, porque o santo é um separado das coisas que fere a lei de Deus ou fere a Deus, e ele é separado porque ele é consagrado ao Senhor. Mas observe que o separatista ele separa as coisas como meio de salvação. Aí observe o seguinte: os fariseus, irmãos, eles eram separatistas. Observe que os fariseus eles tinham centenas de regras, eram muitas regras. Era regra para comer, era regra sobre o copo, era regra sobre o prato, era regra sobre as mãos, sobre os pés, sobre sentar, sobre levantar, sobre o sábado, sobre o dia de lua nova. Era regra para tudo. E todas essas regras eram influenciadoras na salvação deles. Pelo menos eles acreditavam. E influenciavam a sua espiritualidade. Veja comigo Marcos capítulo de número 7, verso de número 1 até o verso de número 4. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos 7, do verso 1 até o verso 4. Eu vou lendo e vou comentando com os irmãos, tá certo? Para a gente ganhar tempo. Marcos, todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, ou seja, a tradição dos anciãos não era a lei de Deus, não comem sem lavar, cuidando cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem ou mergulharem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, até a cama, né? Tudo aí ele tem que estar sempre com muito cuidado, tem todo um detalhe para cada coisa. Ele é um separatista, ele fica lá separando isso aqui, né? E fica fazendo essa separação. Isso é uma atitude farisaica. De fato, irmãos, na época havia um provérbio que dizia assim: se duas pessoas for para o céu, uma é o escriba e o outro é o fariseu. Havia um
ditado na época que dizia isso: se duas pessoas for para o céu, um é o escriba e o outro é o fariseu, porque eles eram muito polidos. Ele era muito engomadinho, sabe? Você olhava para ele assim, tá todo engomadinho, todo Por fora. por fora, né? Lavadinho por fora. Mas por dentro estavam podres. Né? Estavam podres. Na verdade, eles eram hipócritas, né? Porque eles amavam os primeiros lugares, eles lavavam apenas o exterior, cuidavam apenas do exterior, mas ele não tinha profundidade espiritual, eram rasos. Eles tinham quilômetros de extensão e altura, mas tinham centímetros de profundidade. Não tinha profundidade espiritual. Eles eram exibicionistas, né? Eles se exibiam, gostavam de aparecer. Quando ele ia orar, levantava as mãos nas praças. Quando ele ia sair nas ruas, ele fazia questão de colocar o filactério, amarrava uma caixinha na testa, uma caixinha no braço com partes dos mandamentos, e quanto maior fosse a caixa, maior era a espiritualidade. Quando ele passava na praça, alguém via a caixinha amarrada na cabeça e dizia: lá vai o homem espiritual. Nas praças de manhã, eles chegavam tristes, e alguém olhava e dizia: lá está um fariseu espiritual, está jejuando. Porque estava triste, ele ficava triste, com uma feição de triste para mostrar a espiritualidade. O fariseu, ele gostava dos primeiros lugares, de satisfazer-se, né? Em mostrar apenas o exterior, sem permitir mudança no coração. O coração deles estava impuro. Jesus então advertiu os seus ouvintes a deixarem de se enganar com a justiça cega e hipócrita dos escribas e fariseus. Jesus condena, diz: olha, fujam deles. O que eles ensinam ainda é até agradável, mas o que eles fazem é horripilante, é desprezível. Há um divórcio no que ele prega e naquilo que eles são. Irmãos, o cristão, ele precisa ser santo sem ser separatista, porque o santo é separado para Deus, o separatista, ele é separado das coisas externas apenas. É só do não posso, não faço, não vou, não pego, não... e um monte de coisas dessa natureza. Como é que vai se ajuntar no céu? No caso, se ele for para o céu, como é que vai se ajuntar? Pois é, como é que ele... vai ter dificuldade, né? Bom, ele vai ter que separar também ele, né? Isso aqui é outra... Porque ele é muito Esse é solitário. o santo, essa é uma abordagem de santo. Você lembra que ele sempre condenava Jesus? Ele come com os pecadores. Tá? Olha para Jesus se hospedando na casa de Zaqueu, o publicano. Entendeu? Eles eram muito isolados. Entendeu? Alguém quando convidava ele para uma festa, ele falou: não, porque a minha santidade não permite. Se eu for, me contamino. E eles então eram muito separatistas, por isso que eles tentavam retratar, condenar Jesus o tempo todo, chamando Jesus de um monte de coisa, de bebarrão, de expulsar demônios por espírito de Bezebu, de ser um comilão. Tudo eles condenavam Jesus porque eles eram separatistas. Jesus sempre foi uma pessoa do meio, né? Jesus sempre se envolveu com as pessoas, pregava para as pessoas, evangelizava as pessoas, porque se tem um local que o crente precisa brilhar, irmãos, não é diante de outra luz, é diante das trevas. Se tem um local que o crente precisa brilhar, é nas trevas. Em segundo lugar, primeiro, um líder legalista, ele é separatista. Segundo, ele tem um senso de superioridade. Isso é terrível, viu? Ele pisa no chão, que os outros pisam porque é o jeito. Se ele pudesse flutuar, ele flutuava. Porque eles são superiores. A minha igreja é superior, minha vida é superior, meus membros é superior, eu sou superior, eu sou melhor. Ele tem um senso de superioridade muito grande. Eu gostaria de comentar isso, comentando com os irmãos, Lucas capítulo 15. Vamos lá, só para a gente ver aqui. Tem muitos textos, né? Mas eu procurei um texto assim pouco comentado, para que os irmãos possam também conhecer, né, outras partes da Bíblia, inclusive elucidar aqui uma dúvida muito grande, né, que a gente vê muitas pessoas pregarem essa passagem, mas nunca falar sobre isso. Pelo menos
99 das vezes que eu vejo um pregador falando sobre Lucas capítulo 15, nunca eles falam sobre isso que eu vou falar aqui nesse texto, né, que está no verso 1 e no verso de número 2. Irmãos, veja que quando a gente lê Lucas capítulo 15 e vê as duas primeiras parábolas, a gente não consegue entender o porquê Jesus está falando aquilo ali. Mas quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, a gente entende todas as 3 parábolas o que Jesus queria mostrar. Todo mundo que prega nessa passagem interpreta o quê? Que a ovelha perdida é o crente que se desviou, né? Jesus deixa os demais salvos aqui e vai buscar a ovelha perdida e traz para junto dos demais salvos, não é assim? A dracma perdida a gente também interpreta da mesma situação, que a perdida é o crente que se desviou e a mulher está procurando ali, se representa Jesus, procurando aquela ovelha desviada, aquela dracma perdida, que é alguém que está desviado, vai trazer de volta para junto das demais dracmas e aí vai se alegrar pela salvação daquela última que foi achada junto com as demais. É assim que a gente interpreta a do filho pródigo da mesma forma, né? O pai representa Deus, o filho que se desviou representa o crente desviado, o filho que ficou em casa é o irmão que ficou na igreja, que permaneceu firme, né? E quando ele volta é ali então o processo de conversão, de restauração, de comunhão. É assim que a gente sempre interpreta, não é? Mas observe Lucas capítulo 15, verso 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem eram os publicanos e pecadores? Quem eram os publicanos e pecadores? A classe desprezada, concorda? Os publicanos era o fariseu e o escriba, irmãos. Ele não queria entrar no ambiente que estava um publicano. Ele não queria entrar no ambiente onde estava um pecador. Pelo contrário, quando uma mulher foi ungir a cabeça de Jesus e ela era conhecida como um pecador, o que foi que um fariseu disse? Se ele fosse profeta, ele sabia quem está fazendo isso. Uma pecadora. Oxe, que coisa mais feia. Tudo que Jesus fazia, os publicanos ignoravam. Os fariseus e escribas ignoravam. Aí veja, aproximaram-se de Jesus 2 classes de pessoas amadas dos fariseus, correto? Odiada por eles. Se aproximaram de Jesus publicanos e pecadores porque queriam ouvir Jesus. Irmãos, isso aqui foi uma colher de chá quente para os fariseus. Veja o verso 2. E murmuravam os fariseus e escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles murmuraram, cochicharam um com o outro. Olha para aí, o pregador da Galileia recebe pecador, prega para pecador e ainda come com ele. Tem diferença nenhuma, isso aí, o mundo é a mesma coisa. Era assim que eles enxergavam. Eles condenavam, mas Jesus, calma, vou contar uma parábola para acabar com essa murmuração. Veja, de um lado está quem? Os publicanos e pecadores. Seria a classe desprezada, o lixo diante dos fariseus, porque ali estava o impuro, que eram os publicanos e pecadores, e o santo, que eram os escribas e os fariseus, os santos, os bambambães, né? Aí Jesus vai contar uma parábola. Ele contou a primeira parábola, que era da ovelha. Veja que Jesus está convencendo eles a dizerem sim, concordarem. Veja, Jesus fala assim, ele lhe propôs uma parábola: qual dentre vós é um homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99? Não, por isso que vai buscar a que está perdida. Você acha que os fariseus disseram o quê? Concordo, verdade, eu faço isso também. É verdade, Jesus, está certo. Jesus convenceu ele. Aí depois Jesus conta da dracma perdida. Aí Jesus diz o que para eles? Que a dracma perdida, né? Quem de vocês tem uma dracma perdida, não varra a casa, alumia a casa, ele procura para lá e verifica para cá até achar. E quando achar, fica tão feliz que chama vizinho, amigo, e faz uma festa dizendo: alegre-se comigo, porque eu achei a dracma perdida. Quem de vocês não faz isso? Aí disseram: é verdade, a gente faz isso também. Verdade. Aí Jesus contou a terceira parábola, é onde está a explicação de todas elas. Aí eles dançaram. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, né, o filho mais novo, né, que sai de casa, o filho mais novo que vai embora, é o pecador, né, que foi, gastou o dinheiro do pai, desperdiçou com tudo que,
foi-se embora e fez a desgraceira toda, né? E se prostituiu e chegou a viver na miséria por causa da decisão que fez. Aí quando ele volta para casa, o pai o recebe, o restaura, dá posição de filho. Aí tem alguém que estava em casa e disse o quê? Ah, rapaz, eu toda a vida esteve em casa. Nunca meu pai me deu um cabrito sequer para a gente festejar. Aí vem esse para dizer algo, fazer esse abençoado aí. Gastou metade da herança, foi embora, voltou depois, e o pai recebe como filho, e ainda dá um cabrito para ele. Ele disse, eu não vou entrar na festa. Vou não. Todo lado de fora, ficou bicudo, eu queria entrar na festa. Aí o pai foi lá e disse, filho, entra. Lembra-te que tudo que tenho é teu, tudo que é meu é teu. Nunca te proibi de pegar um carneiro e fazer uma festa com os teus amigos. E Jesus conta aquela parábola. Sabe por que Jesus conta? Eles entenderam essa parábola. Eles ficaram furiosos. Sabe por quê? Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o filho mais novo que saiu é os publicanos e pecadores, estão tudo perdidos. É a ovelha que saiu, está perdida. É a dracma perdida, está perdida. Mas eu fui buscar a dracma perdida. Eu fui buscar a ovelha perdida. Eu fui buscar o filho que estava perdido. Só que quando eu fiz a festa para o filho perdido, eu descobri que os justos que ficaram em casa não tinha nada de justo. O irmão que ficou em casa, que achava que era melhor, tem um coração que não perdoava, tem um coração que não ficava feliz porque o outro foi restaurado. Aí Jesus diz assim, não são os são que precisam de médico, e sim os doentes. O doente aqui é a ovelha perdida, é a dracma perdida, e é o filho mais novo perdido. Só que os são, que Jesus se refere aqui, na verdade, não estão são, estão doentes. Isso quer dizer que a gente não pode também pegar todas as pessoas e dividir a nossa felicidade com eles. Porque tem muitos ali que não vão entender e não vão querer participar da nossa alegria, da nossa felicidade, né? Da sua alegria. Porque não é a alegria dele, porque não foi para ele, foi para ela. Aí ele vai ignorar porque queria o que a gente teve. Mas na verdade ele foi ignorante, né? Porque ele podia matar qualquer ovelha, o pai disse para ele. Ele não entendeu assim. Entendeu? O pai disse, ó, você tem tudo à disposição. A hora que você quiser, você podia ter feito, não fez por quê? Porque você era um legalista, você era um legalista, você estava aqui dentro da casa do pai, achando que não tinha direito de comer das coisas do pai, achando que não devia, ficava na casa do pai como um escravo, você achava que não tinha direito de fazer um banquete, fazer uma festa, e o pai disse para ele, tudo que é meu é teu, filho. Você estava aqui dentro de casa, achando que estava curado, mas você que estava doente também. Porque ele não conseguiu se alegrar ali, né? Com a bênção do outro irmão. Na verdade, irmãos, todos os dois estão perdidos. O que saiu e o que ficou. O que Jesus estava querendo dizer para eles, olha, vocês se acham melhores do que os publicanos e pecadores? Vocês são o filho mais novo, o filho mais velho que está em casa, coração duro, não perdoa, não abre espaço para ganhar publicano e pecador para Deus. Vocês são tão pecador como eles, vocês precisam de restauração tão quanto ele, vocês estão doentes. Era isso que Jesus estava dizendo. Assim, Jesus mostrou então, né, que a devoção exagerada dele não passava de uma fantasia, que eles precisavam também de restauração. O sentido de Jesus contar a parábola era isso, viu? Não era a ideia de mostrar que quem ficou no aprisco está salvo, não. Quem está no aprisco é o discípulo fariseu legalista que está perdido. A dracma que estava achada, a 9 que estava achada, era perdido. Eram os escribas e fariseus legalistas que ficaram. Era o filho mais novo, o filho mais velho que estava em casa, mas estava perdido. Estava dentro da casa do pai, em outras palavras, estava dentro da igreja, julgando o filho mais novo que saiu, mas estava dentro da igreja perdido. Estava perdido o mais novo porque saiu, e estava perdido o mais velho porque não perdoava. Porque era legalista, porque era escravo. Ele trabalhava na casa do pai como se fosse escravo, não como filho. Tem até uma mensagem que eu prego sobre isso, né? Dentro da igreja e fora do céu. Era esse filho aí, ele estava dentro da igreja, mas estava fora do céu. Tem muito crente assim, viu? Dentro da igreja, mas fora do céu.
Porque eles são extremamente legalistas. Os irmãos entenderam? Diga amém. Amém. Observem, irmãos, que a terceira característica para a gente fechar, né? Primeira característica, eles são separatistas. Um líder legalista, ele é separatista, ele separa, ele se isola, né? Segundo, ele é uma pessoa que se sente superior aos outros. E terceiro, ele é um líder dominador. Um líder legalista dominador. Ele coloca cabresto nas ovelhas. Só vai para onde eu quero, só faz o que eu quero. Tudo é do jeito que ele quer. Ovelha não fala, não tem voz, ovelha é muda. Ele corta a língua quando ele ganha, ele corta a língua da ovelha. Faz uma lavagem cerebral e domina a ovelha. Ele escraviza a ovelha, ele domina, ele coloca. Já viu no cavalo, o que é que faz no cavalo? Coloca um cabresto, né? Pronto, que corta, né? Quando ele quer ir para um local que o cabresto não quer, né? Ele puxa, né? Aí dói, ele, né? Tem líder que ganha uma pessoa para justiça, faz isso, eles são dominadores. Veja comigo 1 Pedro 5, 1 Pedro 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao verso 3. Tá certo? 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 3. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles. Pedro era um presbítero, viu? E testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. 1 Pedro 5, verso 1 a verso 3. Aí ele vai dizer aí, ó, não por constrangimento, e continua, mas espontaneamente. Quem pastoreia tem que pastorear espontâneo, viu? Não pode estar na frente da obra amarrado, né? Emburrado, estou fazendo porque senão Jesus me mata, né? Tem momentos que Jesus mata mesmo, viu? Mas na maioria das vezes Jesus quer que você esteja espontâneo. Você tem que amar o que faz, né? Tem hora que Jesus mata mesmo. Jesus pega os Jonas assim, não fuja não. Tem uns que Jesus dá carta, não quer servir não, pega a reservista e vai embora. Mas tem uns que Jesus insiste, assim, se você fugir eu vou atrás. Manda o vento, manda baleia, manda o peixe, manda isso, manda aquilo, mas você volta e prega. Mas veja que o texto fala aí que deve-se fazer a obra de Deus espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, o líder não pode ser ganancioso, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Observem que o líder não pode ser dominador. O texto diz aí, e está falando para presbíteros, pastores. O líder não pode ser dominador. Não pode pegar a ovelha, colocar um cabresto, e você só anda da minha igreja 5 km quadrados, viu? Se passar de 5 km quadrados, eu disciplino. O líder não pode ser dominador. Tem até me permita aqui. Eu não sei se você lembra aí, né? Um brega, eu sei, não se lembro bem, mas fizeram aí uma. Dizem que é música, não acho que é uma música, não, é um arrumado, né? Que diz assim, mais ou menos assim, né? Fulano quer beber? Quero não. Fulano, vamos pra praia? Quero não. Fulano, quero não. Por que tu não quer? Porque minha mulher não deixa não, né? Não é assim? Aí tem crente que é assim, vamos cantar lá na igreja, Fulano? Vou não. Vamos pregar lá na igreja, Fulano? Vou não. Fulano, vamos orar lá na igreja? Vou não. Fulano, vamos fazer? Vou não. Por quê? Meu pastor não deixa não. Né? Vou não, quero não. Meu pastor não deixa não, né? Mas é mesmo assim, tem assim aí. Né? São dominados, irmãos. Não é livre, é escravo. Ter medo do que eu digo do pastor, né? O pastor disse, você não vai visitar outras igrejas. Já teve aqui gente aqui que veio e ficou aqui escondidinho. Quando chamou ele para louvar, ele disse, Posso não. Posso por quê? Posso não, eu quero não. Não deixa não. Não é, irmãos, mas tem
gente que ele não é livre, irmãos. Respondido. Irmãos, como é que você faz parte da igreja que você não se sente livre? Não é livre para pecar. É livre para você ir e vir, fazer a obra, estar no reino de Deus, está envolvido. Não é livre para fazer coisa errada, é livre para fazer a liberdade em Cristo, irmãos. Mas tem pessoas que vivem escravo, dominado, no cabresto. Ô pastor, porque se eu for, ele me tira do diaconato. Olha aí, comprou o carro pelo cabresto, né? Pastor, não posso ir não, porque eu sou dirigente. Se eu for, eu sou instituído do carro do pastor. Porque quem colocou foi um homem. Porque quando Deus coloca, irmãos, quando Deus nos chama para a obra dele, para o reino dele, nós somos livres para fazer a obra dele, claro, respeitando autoridades eclesiásticas, respeitando nossos pastores, nossos líderes, compreendendo as atribuições e as atividades que a gente tem na igreja local, mas nós precisamos entender que o pastor não pode ser dominador da ovelha. Aleluia. Ele não pode controlar a ovelha. A ovelha é livre, os irmãos são livres. A igreja, ela é chamada para a liberdade em Cristo. Cristo não faz isso, né? Nem o próprio Cristo nem não Cristo faz ninguém. isso. Faça o que você quiser. Cristo não domina. Agora, Cristo, na verdade, você vê o convite: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, leve, né? Jesus convida para você vir para Ele. Até mesmo para a igreja, você dizer, eu estou à porta. Se alguém abrir, não, se não abrir, paciência. Não cearei com ele, nem ele comigo. Mas veja que a igreja é chamada à liberdade, irmãos, não à escravidão. O líder não pode ser um líder dominador. Não pode ser um líder que escraviza os membros. Que coloca um cabresto, o membro fica até com medo, né? Ele sai do trabalho para a igreja e da igreja para o trabalho e para casa. É esse triângulo aí. Se sair da linha, né? Se pensar em uma praia, pensar em ir numa festa de casamento de outra igreja, né? de outra denominação, de outro irmão. Então, GPS. Bota o GPS dele. Não, tem pastor que coloca os espiãos espiritual, né? Para ficar olhando para onde é que ele vai, para onde é que ele foi, né? O GPS espiritual, o GPS da igreja local, né? Para controlar os irmãos, dominar os irmãos. Irmãos, isso não é bíblico, isso é prejudicial à fé cristã. O pastor tem que ter cuidado com a ovelha, eu tenho certeza. Cuidado, saber que existem lobos ferozes aí fora. Ele precisa instruir a ovelha dele para ter cuidado, para não estar comendo coisa que vai dar uma falta, né? Vai desmantelar a barriga espiritual dele, né? Que vai prejudicar a sua espírito. O pastor, cuidado com a ovelha é uma coisa, ser dominador da ovelha é outra coisa. O pastor deve ser zeloso, deve ser cuidadoso com a ovelha, deve orientar, cuidado, né? Instruir, olha, irmã, meu irmão, cuidado. Você gosta muito de visitar aquele culto lá, né? Mas aquele culto lá já é sabedor de que lá não se prega a palavra, lá não se tem evangelho, lá só é isso, é aquilo, né? Você instrui o irmão, conscientiza ele, deixa que ele reflita. Irmãos, vá, eu até às vezes aconselho, vá, e agora analise se lá tem pelo menos, né, Deus no centro. Porque se não tem, cuidado, para você não comer uma comida lá e passar mal, não é? Morrer depois, espiritualmente. Mas zelo é uma coisa e ser dominador é outra, não é? Para a gente encerrar, irmãos, veja comigo João capítulo 3. A gente vai encerrar citando aí Nicodemos, tá certo? Mais 5 minutinhos e a gente conclui. João capítulo 3. João, Evangelho de João capítulo 3. O que é que diz? Eu vou comentar, tá certo? Eu vou, para a gente ganhar tempo, eu vou comentar o texto e vou citar as referências, tá certo? Irmãos, porque Jesus olhou para um fariseu como Nicodemos, um mestre na lei, religioso até o dente, chefe. Jesus olhou para ele e disse assim: tem que nascer de novo, meu filho. É o que? Tem que nascer de novo. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu queria ver com os irmãos por que Jesus disse para um fariseu legalista que ele precisa nascer de novo. Que é a mensagem que eu quero trazer aqui hoje.
Se você se converter a um sistema legalista, você precisa nascer de novo, você precisa nascer em Cristo. Veja Nicodemos, verso 1. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um dos principais dos judeus. Irmãos, primeira coisa que a gente aprende aqui com Nicodemos é que, por que Jesus disse para ele que ele precisa nascer de novo? Primeiro, porque Nicodemos era religioso, mas não havia nascido de novo. Uma coisa é ser religioso, uma coisa é ter nascido de novo. Tem pessoas que é religiosa, mas não nasceram ainda. Tem pessoas que é muito cuidadosa com regra, com leis, com os costumes, mas não nasceram ainda. Nicodemos era fariseu, era membro do grupo mais radical e conservador da religião dos seus dias, da fé judaica, mas ele ainda não nasceu de novo. Ele era um separatista, ele era uma pessoa que tinha um senso de superioridade, ele era uma pessoa que vivia naquele meio ali do farisaísmo, não é? Mas ele ainda precisava nascer de novo. Observe que eles davam uma grande ênfase, não é? Uma grande ênfase a transformações externas, mas esquecia das transformações internas. Eles davam uma ênfase no exterior, esqueciam o interior. Eles tinham um sistema de salvação pelas obras da lei. Observe que Nicodemos era um fariseu zeloso. Ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto tinha. Ele era um camarada extremamente religioso, frequentava a sinagoga regularmente, dava o dízimo, mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas Jesus disse: tem que nascer de novo, meu filho. Já imaginou, irmãos? Sei lá, para uma pessoa extremamente religiosa, feito Nicodemos. Veja o que é que falta. Tinha carteira de membro da sinagoga, era mestre da lei, era doutor em Bíblia. O camarada dava o dízimo de tudo que tinha, ia para a sinagoga regularmente. O camarada se vestia bem, falava bonito. Aí Jesus olhou para ele e disse: tem que nascer de novo, meu filho. Nasce de novo e está tudo certo. Verás o reino de Deus. Já imaginou? Outra coisa que a gente percebe, veja o verso 10. Verso 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Observem por que Jesus diz a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Porque Nicodemos tinha conhecimento profundo, mas não tinha nascido de novo. Conhecimento não é salvação. Tem pessoas que conhecem muito de Bíblia, que é mestre da lei, que é doutor. Feito Nicodemos era mestre em Israel, era um rabi, era um doutor de Bíblia, mas ele não estava salvo. Nicodemos era conhecedor da palavra, mas não era salvo. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, mas nunca foram transformados por essa verdade. Observe que Nicodemos pregava a palavra na sinagoga, mas observe que Nicodemos, irmãos, não tinha nascido de novo. Hoje há pessoas que pregam que é uma bênção, a mensagem encantadora. Há pessoas que profetizam, há pessoas que expulsam demônios, há pessoas que são extremamente ousadas nos dons espirituais, porém elas nunca entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque simplesmente não nasceram de novo. Naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, nós não operamos maravilhas no Teu nome, nós não expulsamos demônios no Teu nome. Portanto, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque vivia longe de Deus, não tinha nascido novo. Talvez, irmãos, a gente esteja vivendo uma época que tem muitos pregadores intelectuais. Talvez você conheça muitas pessoas que têm diplomas, títulos, anel de ouro no dedo, né? Há um pastor que disse que quanto maior é o anel, maior é o tamanho da burrice, não é? O tamanho do anel no dedo. E se acha, não é? Fala bonito, conhece teologia de cabo a rabo, não é?
conhece cristologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, conhece antropologia, conhece a marteologia, conhece a doutrina das últimas coisas, né? Conhece a doutrina do Espírito, conhece muita coisa, mas não nasceu de novo. A Jesus é sempre preciso nascer de novo. Aleluia. Terceira coisa para a gente encerrar. Nicodemos, irmãos, tinha cargo. Quando o texto diz aí no verso 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais fariseus. A ideia aí, um dos principais fariseus é que ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio, irmãos, era uma classe especial entre os fariseus. Existiam os fariseus e os escribas. Existiam 71 fariseus que eram escolhidos, entre os melhores, eram escolhidos 71 para ser membros do Sinédrio. E quem liderava esse membro desse Sinédrio era o sacerdote, o sumo sacerdote. E ele era um dos membros do Sinédrio, um homem extremamente, né, numa escala de cargo muito alta, um homem que estava lá em cima, não é? Observe que ele era membro do Sinédrio, o Sinédrio composto por 71 membros, presidido por um sacerdote. Ele então ocupava um cargo de liderança, mas ser líder não é suficiente. Ser pastor não é suficiente. Ser um evangelista não é suficiente. Ser um presbítero não é suficiente. Ser um diácono não é suficiente. Ser um auxiliar da igreja não é suficiente. Exercer algum cargo na igreja não é suficiente. Conhecer de teologia não é suficiente. É necessário nascer de novo. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Ninguém entra no céu por ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, por ter um cargo. Entra no céu, no diácono Marcos, quem nasceu de novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que tem a vida transformada pelo Senhor. Somente aqueles que nascem de novo podem entrar no reino dos céus. Aleluia. É preciso nascer de novo. Não importa quanto tempo alguém esteja na religião, na fé. Não importa quanto tempo alguém siga um sistema de doutrinas humanas. É preciso nascer de novo. Irmãos, às vezes a gente fica se perguntando como pode alguém ser tão legalista diante de tanta informação que nós temos hoje da palavra de Deus, de pregações, de bíblias, estudos bíblicos e mensagens bíblicas. Com certeza, irmãos, muitas igrejas e crentes são legalistas porque nasceram dentro desse sistema, só enxergaram aquilo, só viram aquilo. Mas é tempo da gente despertar e se questionar de que nosso padrão de vida não é um sistema de tradição, não é usos e costumes humanos. Nosso padrão de vida, regra de fé e prática é as Escrituras. Eu não creio que os costumes devem gerar uma doutrina. Eu não creio que as doutrinas devem ser provenientes de usos e costumes. Eu creio que a pregação bíblica, as doutrinas bíblicas produzirão nos crentes bons costumes. Aleluia. Irmãos, observem que em outro tempo nós éramos ladrão, mentiroso, fofoqueiro, arengueiro, idólatra, enganador, fingido, iracundo, invejoso, bebarrão, glutão, prostitutos, impuros, lascívios. Nós éramos feiticeiros, brigão, ciumentos, cheios de ira, de discórdia, de confusão. Torcíamos por divisão, partidarismo e por todo tipo de coisa ruim. Mas um dia, quando nós levantamos as mãos e dizemos: eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador, eis que tudo se passou, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Agora nós somos uma nova criatura. Obrigado, Senhor. Porque nós deixamos de ser esse velho homem. Aleluia. E somos agora um novo homem em Cristo Jesus. Glória, glória. Amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.